Há momentos em que não é preciso dizer nada. Você apenas muda, silenciosamente, internamente, uma decisão invisível, um passo para dentro de si mesmo, e de repente, o mundo reage. Pessoas se afastam, situações colapsam, máscaras caem sem que você toque nelas. Tudo ao seu redor parece se reorganizar, não porque você se tornou alguém diferente, mas porque finalmente se tornou quem você sempre foi. E isso é imperdoável para um mundo acostumado à mentira. Carl Jung dizia que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem se é em essência, não é um luxo psicológico, mas uma necessidade da alma. Porém, esse caminho não é aplaudido. Ele é solitário, perturbador e, às vezes, dolorosamente revelador. Quando você encontra sua verdade, não está apenas encontrando a si mesmo, está desvelando todas as mentiras que aceitou como reais. E o que acontece quando você para de mentir para si mesmo? O mundo começa a mostrar suas próprias mentiras. É quase como se sua presença começasse a revelar aquilo que os outros tentam esconder. Você não diz nada, mas é lido como uma ameaça. Não ataca, mas provoca. Não confronta, mas desestrutura, porque a sua autenticidade vibra em uma frequência que o inconsciente coletivo não sabe como absorver. Ele só sabe reagir. Há uma força estranha no ser que se alinha com sua alma. É uma firmeza tranquila, um silêncio denso, uma clareza desconcertante, e para os que ainda vivem imersos nas armadilhas do ego, essa coerência interna é insuportável. Porque ela lembra, sem palavras, que há algo essencial que foi esquecido. Algo que está gritando por dentro, mas que precisa continuar calado para manter o personagem de pé. Por isso, não se surpreenda se, ao se tornar mais verdadeiro, você começar a perder pessoas. Elas não estão fugindo de você, estão fugindo de si mesmas, refletidas em você. Sua presença se torna um espelho, e nem todos suportam se ver nus. A verdade que você carrega, mesmo que silenciosa, tem peso. Ela reorganiza o campo. Ela ativa o que estava adormecido. Ela incomoda os que ainda dormem. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você se alinha com sua essência, mais você sente que está voltando para casa. Mesmo que o mundo grite, mesmo que relações se rompam, mesmo que a solidão bata à porta. Porque essa solidão não é vazio, é espaço. Espaço para que você se ouça, espaço para que a alma respire, espaço para que algo real finalmente floresça. Jung nos alertava que a maior tragédia não é o sofrimento, mas viver uma vida que não é sua. Ser aceito por aquilo que você finge ser é, na verdade, um tipo sutil de exílio. Uma traição interna, uma anestesia que custa caro, e quando você desperta, percebe o quanto pagou, com sua saúde, sua paz, seu brilho, para manter a aceitação do mundo. Só que há algo em você que não aceita mais pagar esse preço, e é aí que o processo começa. Primeiro como desconforto, depois como crise, até que vira ruptura. E a ruptura é necessária, porque onde há verdade, a mentira não consegue permanecer. Alguns vão te chamar de egoísta, outros de radical. Muitos não vão entender, mas dentro de você, algo vai saber. É assim que começa a liberdade. Não a liberdade fantasiosa do faço o que quero, mas a verdadeira, a de ser quem se é, mesmo quando isso significa desapontar expectativas, quebrar pactos silenciosos e caminhar só. Essa liberdade é a essência do self, como Jung chamava, o centro organizador da psique, onde o ego se rende ao que é maior. É quando você deixa de viver para parecer e começa a viver para ser. E isso muda tudo, porque agora suas escolhas nascem de dentro, suas palavras vêm do centro, sua energia antes dispersa agora pulsa em direção à integridade. E o mundo, ele sente, ele responde, ele acusa, porque o mundo, na verdade, é feito de pessoas com máscaras tentando proteger suas feridas. E quando alguém aparece sem máscara, tudo desestabiliza. Mas isso não é o fim, é só o começo. Você começa a perceber que o mundo não é apenas o que se vê, é o que se sente. As paredes vibram diferente,
Os olhos falam mais do que as palavras. As intenções escorrem pelas entrelinhas. E agora que você se tornou íntimo da sua própria verdade, você desenvolveu uma sensibilidade nova, uma espécie de radar silencioso, que capta o que está desalinhado, mesmo quando tudo parece estar no lugar. É estranho no começo. Você entra em lugares e sente o peso da mentira pairando no ar. Uma sala bonita, cheia de sorrisos, pode parecer sufocante. Um jantar entre conhecidos pode soar como um teatro onde todos representam papéis que já não fazem sentido. E você sente isso no corpo. O estômago aperta, o coração desacelera, os olhos buscam uma saída. Não é arrogância, não é julgamento. É só que você não cabe mais nesses roteiros. Jung nos ensinou que o inconsciente é o verdadeiro roteirista da vida humana. Mas quando você começa a iluminar esse inconsciente, você deixa de ser apenas um ator, seguindo um script invisível. Você começa a reescrever sua própria história. E isso desestabiliza os que ainda vivem hipnotizados pelo roteiro coletivo. A verdade tem um custo. Não se trata de gritar para o mundo quem você é. Trata-se de não aceitar mais viver o que você não é. E isso tem consequências. Porque muitas das suas relações foram construídas sobre versões suas que já não existem. E quando você muda, tudo ao seu redor é convidado a mudar também. Nem todos aceitarão o convite. Alguns dirão que você está distante. Outros dirão que você está esquisito, frio, diferente. Mas poucos perceberão que o que mudou não foi você. Foi a ilusão que caiu. A ilusão de que você estaria sempre disponível para sustentar a mentira confortável dos outros. Agora você não está mais. Agora você está inteiro. E a inteireza, mesmo que silenciosa, tem o poder de desconstruir. É aqui que muitas vezes vem a solidão. Não por falta de pessoas, mas por falta de presença. Não por ausência de vozes, mas por ausência de verdade. Mas há uma beleza estranha nessa solidão. Ela não dói como antes. Ela ensina, ela revela, ela limpa. Você percebe que estar só pode ser também estar pleno, porque pela primeira vez você está com você. E isso basta. Nesse silêncio você começa a escutar outra coisa, um sussurro antigo, uma memória que não é racional, mas essencial. É a voz da sua alma dizendo: agora sim, agora você voltou. E com esse retorno surge um novo olhar. Você começa a enxergar além da superfície. Começa a ver o medo por trás da agressividade, a carência disfarçada de controle, a dor escondida atrás da arrogância. E percebe que não é pessoal, nunca foi. O mundo reage não a você, mas ao que você ativa. Carl Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. E agora você entende. A irritação dos outros é só um reflexo daquilo que ainda não foi acolhido dentro deles. E você, sem querer, tornou-se um espelho. Mas o espelho não tem culpa por refletir. Ele apenas mostra que a verdade mostrada para quem não está pronto pode parecer uma agressão. Por isso, muitas vezes, você será mal interpretado. Silêncios serão vistos como indiferença. Limites serão lidos como rejeição. Sua luz será confundida com arrogância. E seu afastamento com superioridade. Mas você sabe, você sente. Não é sobre superioridade. É sobre saúde. É sobre proteger sua energia. É sobre honrar o seu caminho. Porque depois que você encontra a sua verdade, não dá mais para se forçar a caber no que é pequeno. Não dá mais para fingir que está tudo bem quando não está. Não dá mais para seguir sorrindo em lugares onde a alma chora por dentro. E a alma, ela não aceita mais migalhas. Ela quer inteireza, ela quer presença, ela quer verdade. E você agora sabe, seguir a alma é mais importante do que seguir expectativas. É curioso como, nesse ponto, o mundo começa a se dividir. De um lado, os que se afastam. Do outro, os que se aproximam com olhos brilhando, como se reconhecessem algo que também pulsa neles, porque sua verdade também serve de farol. E os que estão prontos, os que já sentiram a dor de se abandonar, vão enxergar em você um lembrete, uma permissão, um caminho. Você não precisa explicar, não precisa justificar. A sua energia fala por si.
Ela carrega o som das noites que você chorou sem saber por quê. Ela carrega o eco das vezes que você caiu de joelhos, não para rezar, mas para se render ao que é. Ela carrega as marcas da jornada invisível, aquela que poucos veem, mas que deixa sinais em cada gesto, em cada olhar, em cada palavra dita com o coração. Sim, você mudou, mas não foi para se afastar dos outros, foi para se encontrar. E, ao se encontrar, você descobriu algo precioso. Você não precisa mais ser aceito por fora, quando se aceitou por dentro. Isso muda tudo. A busca desesperada por aprovação dá lugar a um silêncio sereno. A necessidade de agradar se dissolve em presença, e a ansiedade de ser compreendido é substituída pela paz de ser. Só ser. E ainda assim, há dias difíceis. Dias em que o velho mundo tenta te puxar de volta. Com vozes que acusam, com olhares que julgam, com convites sedutores ao conformismo. Mas agora há algo em você que resiste. Uma raiz invisível, fincada no centro do seu ser. Um saber silencioso que diz: não volte. Você já atravessou demais para retroceder. A jornada continua. E o mundo seguirá tentando te convencer a se encaixar. Mas agora você sabe, não há mais encaixe possível para quem nasceu para expandir. Quando você se torna verdadeiro, algo dentro de você se assenta, mas algo fora de você se agita. E talvez esse seja o paradoxo mais inquietante da alma desperta, a paz interior que provoca tumulto exterior. Não porque você deseje conflito, mas porque a sua coerência interna revela, sem intenção, a desordem nos outros. Carl Jung dizia que cada pessoa carrega dentro de si os arquétipos do inconsciente coletivo, estruturas universais que moldam a psique humana. Quando você se alinha com sua verdade mais profunda, você começa a encarnar esses arquétipos de forma viva. O curador, o buscador, o rebelde, o sábio. E isso, por si só, já ativa reações intensas nas almas ao seu redor. Você passa a ser lido não só como uma pessoa, mas como um símbolo de liberdade para quem ainda está preso. Um símbolo de coragem para quem ainda vive com medo. Um símbolo de inteireza para quem ainda está fragmentado. E os símbolos, como bem sabia Jung, têm poder. Eles ativam, eles incomodam, eles despertam. E o despertar, por mais bonito que pareça, nem sempre é suave. Ele começa como desconforto, como uma irritação que não tem explicação lógica, como uma vontade de se afastar sem saber porquê, como um julgamento apressado. Tudo isso, na verdade, é o inconsciente resistindo àquilo que está tentando emergir. Você não está fazendo nada de errado, apenas está sendo. Mas ser em um mundo que nos ensinou a aparecer é uma forma silenciosa de revolução. Uma presença viva é como um espelho que não distorce. E um espelho assim pode ser insuportável para quem construiu sua identidade em cima de distorções. Você verá isso nos olhos das pessoas, no jeito como elas desviam o olhar quando você fala com verdade, no silêncio estranho que surge depois de uma fala simples, mas real, no desconforto disfarçado de sarcasmo, de crítica ou de piada. Mas agora você começa a entender. Não é sobre você, é sobre o que você desperta. Alguns verão sua liberdade e se sentirão encorajados. Outros verão a mesma liberdade e se sentirão ameaçados. A diferença não está em você. Está neles. Está no quanto suportam a própria verdade. Está no quanto estão prontos para deixar cair o que não são. E mesmo assim, não há necessidade de se defender. Não há necessidade de provar nada. A verdade que você carrega não precisa de palco. Ela respira em silêncio. Ela vive nos gestos. Ela floresce nos detalhes. É uma chama que arde sem consumir, que aquece quem chega perto com o coração aberto e que afasta quem ainda precisa do frio das máscaras. Esse é o peso e o presente de viver a partir do self, o centro da totalidade psíquica, como nomeava Jung. Você se torna inteiro, mas o mundo inteiro não sabe o que fazer com quem já se encontrou. Por isso, alguns tentarão te reduzir, diminuir sua experiência, relativizar sua percepção, dizer que você está exagerando, que está sensível,
demais que está viajando. Mas o que eles realmente querem dizer é: você me faz ver o que eu não estou pronto para olhar. E mesmo assim você permanece, inteiro, calmo, real, porque já entendeu. Quem abandona a si mesmo para manter os outros por perto, no fundo, está sempre só. Agora você caminha com outro passo. Não é mais apressado, não é mais ansioso, é firme, mesmo quando vacila, porque você está conectado com algo que não se explica, algo que não se vê, mas que guia, algo que pode ser chamado de alma, essência, verdade. Tanto faz o nome. O que importa é que agora ela está no leme. E o ego, antes tão barulhento, agora aprende a escutar. E nesse silêncio, você começa a encontrar os seus, aqueles que também já foram atravessados pela noite escura da alma, que já morreram simbolicamente e renasceram com olhos mais profundos, que não precisam de máscaras para pertencer, que não temem o abismo porque já caíram e voltaram diferentes. Você reconhece essas almas no brilho do olhar, na calma do corpo, na forma como escutam sem julgar, na profundidade com que dizem estou aqui, porque estão, porque não fugiram de si mesmos, e quem não foge de si, não foge do outro. Essas almas não são muitas, mas são reais, e isso basta. Você começa então a viver um outro tipo de conexão, uma conexão onde as palavras não são muletas, mas pontes, onde os silêncios não são vazios, mas respiros, onde não há necessidade de provar, de impressionar, de explicar, porque a verdade reconhece a verdade, e a alma escuta aquilo que o ego não pode compreender. E o mais bonito é que mesmo quando você está só, você não está mais perdido. Porque a solidão agora é espaço sagrado, é templo, é morada do espírito, é onde você se encontra com o invisível, onde você se escuta, onde você se reconstrói. Jung dizia que o encontro com a própria sombra é condição para o encontro com a luz. E você já conheceu sua sombra, já olhou para ela, já chorou por causa dela, já se curvou diante da dor que ela carrega. E por isso, agora você brilha diferente. Não é um brilho que grita, é um brilho que permanece, que aquece, que ilumina o caminho dos que ainda estão tateando na escuridão. E mesmo sem querer, você se torna referência, não por ser melhor, mas por ter escolhido não trair a si mesmo. E isso, em um mundo cheio de fachadas, é revolução. A verdade não chega como um trovão. Ela nasce como um sussurro que você não pode mais ignorar. Ela não pede aplausos, não exige plateia. Apenas te chama de volta para casa, para dentro, para o lugar onde tudo começou e onde tudo finalmente faz sentido. Quando você chega nesse ponto da jornada, o mundo já não tem tanto poder sobre você. As opiniões perdem o peso que antes esmagava. Os julgamentos ecoam como vozes distantes, sem força para te fazer voltar atrás. Porque agora você sabe, nada externo tem mais autoridade do que a voz que sussurra em silêncio dentro de você. Mas com essa liberdade vem uma nova forma de responsabilidade. Não a responsabilidade de agradar, de servir aparências ou de seguir regras invisíveis, mas a responsabilidade de permanecer fiel à sua alma, de não se abandonar, de sustentar sua verdade mesmo quando ela te faz perder o que era confortável. E você vai perder. Sim, vai. Vai perder espaços, vai perder relações, vai perder a ilusão de pertencimento, mas vai ganhar algo que o mundo não pode dar, nem tirar. Vai ganhar a si mesmo. Jung nos ensinou que ser inteiro é muito mais importante do que ser bom. Ser inteiro é abraçar luz e sombra, força e fragilidade, dúvida e certeza. É viver com autenticidade, mesmo quando o mundo oferece recompensas pela performance. É ser presença viva, não personagem aceitável. E quando você é presença viva, você se torna farol. Um farol que não precisa andar por aí dizendo sigam-me. Ele apenas ilumina, fica parado, firme, inteiro. E quem estiver pronto para a travessia vai perceber a luz, vai sentir o chamado, vai iniciar a própria jornada. É assim que a verdade se espalha, não por imposição, mas por vibração. Não por palavras, mas por coerência. Não por força, mas por frequência. E esse é o seu papel agora.
Não convencer ninguém, não provar nada, mas ser. Ser com tanta inteireza que sua simples existência desafia a mentira coletiva. Ser com tanta clareza que sua presença incomoda os que ainda vivem no escuro. Ser com tanta paz que o caos sua volta começa a se dissolver. Não porque você está tentando mudar o mundo, mas porque você parou de tentar ser o que o mundo queria. E isso por si só já é uma mudança. Você talvez nunca saiba o quanto sua jornada silenciosa impactou outras almas. Talvez nunca ouça o quanto sua coragem inspirou. O quanto sua presença foi remédio. O quanto sua verdade foi chave. Mas não importa, porque você não faz por reconhecimento. Você faz porque não pode mais não fazer. Você agora entende. Sua aura fala antes de você. Sua energia chega antes do seu corpo. E aquilo que você carrega dentro de si, a dor transformada em compaixão, o silêncio cheio de significado, a sombra acolhida com amor, tudo isso se traduz em presença. Uma presença que toca, que ativa, que transforma. Alguns vão se afastar de você por medo. Outros vão se aproximar por saudade. Saudades de si mesmos, porque sua presença os lembra de algo que eles também são, mas esqueceram. E nesse lembrar, nasce um novo ciclo, um novo caminho, uma nova forma de existir. Você não veio ao mundo para ser entendido por todos. Veio para ser fiel ao que é. E quanto mais fiel for, mais o mundo vai mostrar suas máscaras. Não como punição, mas como revelação. Você será julgado, será mal interpretado, será evitado por aqueles que não suportam ver em você o que ainda não conseguiram ver em si. Mas tudo isso faz parte, e você já está pronto. Pronto para permanecer em paz, mesmo no meio do ruído. Pronto para continuar firme, mesmo quando ninguém te aplaudir. Pronto para viver sua verdade mesmo quando ela te deixar só. Porque agora você entende. Não há solidão maior do que estar cercado de gente e ainda assim sentir-se ausente de si. E não há presença mais poderosa do que caminhar só e ainda assim estar inteiro. Você não precisa ser compreendido. Precisa ser verdadeiro. Não precisa ser perfeito. Precisa ser real. E ser real é sua medicina, sua força, sua oferenda silenciosa ao mundo. Então continue. Continue mesmo que não vejam. Continue mesmo que critiquem. Continue mesmo que duvidem. Porque o caminho da verdade é estreito, mas leva para dentro. E tudo o que é real nasce de lá. Como dizia Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Você já despertou. E sua presença agora é um convite para que outros despertem também. Você não veio para agradar. Veio para lembrar. Veio para curar com sua inteireza. Veio para ser portal para algo mais real, mais vivo, mais profundo. Então, quando o mundo mostrar suas mentiras diante da sua verdade, não se assuste. Sorria, porque esse é o sinal de que você está no caminho, o sinal de que sua alma voltou a brilhar e que agora nada poderá apagar esse fogo. Você é a lembrança viva de que é possível viver com verdade. E isso, por si só, já é luz demais para um mundo que ainda vive na sombra. Se esse vídeo tocou você em algum lugar que não tem nome, curta, compartilhe e escreva nos comentários. Minha verdade não se explica, ela vibra. Essa será nossa senha silenciosa. Você já se perguntou por que certas dores parecem mais intensas para você do que para outras pessoas? Já teve aquela sensação estranha de estar sendo testado, forjado, transformado, mas sem entender exatamente para quê? Como se algo dentro de você estivesse sendo lentamente moldado, como se houvesse uma preparação acontecendo, silenciosa, misteriosa e invisível. Se essa sensação te acompanha, talvez você não esteja perdido. Talvez esteja apenas sendo preparado para algo que ainda não consegue compreender. E é sobre isso que vamos falar hoje. Um mergulho profundo nas camadas ocultas da alma, iluminadas pelos ensinamentos de Carl Jung. Vamos juntos explorar por que o sofrimento pode ser um chamado, por que o caos pode ser um portal e por que a vida às vezes parece nos treinar com espinhos para que possamos florescer com verdade.
Se esse tipo de conteúdo ressoa com você, já deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Esse canal é um espaço de despertar. E sua presença aqui não é coincidência. Carl Jung dizia que aquilo que mais precisamos será encontrado onde menos gostaríamos de procurar. Não é curioso como a vida nos leva muitas vezes justamente para esses lugares escuros? Relacionamentos que desmoronam, perdas que nos rasgam, crises que nos paralisam. E ainda assim, em meio a tudo isso, há uma chama que insiste em não se apagar. Uma espécie de voz interna que diz: continue, isso tem um sentido. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Um tempo de travessia, onde tudo parece incerto, onde a antiga versão de você já não se sustenta mais, mas a nova ainda não nasceu. Isso se chama limiar. E nos rituais antigos, o limiar era o lugar onde a alma era iniciada. Para Jung, os momentos de colapso interior não são sinais de fraqueza, mas de transição. O ego, essa parte de nós que quer controle, previsibilidade, reconhecimento, começa a ruir quando a alma precisa espaço para se manifestar. E o que surge no lugar é algo mais profundo, o self, o centro organizador da psique, a totalidade, que inclui luz e sombra, desejo e medo, dor e transcendência. Mas esse nascimento do self não acontece sem dor. Ele exige atravessar o deserto do não saber, a noite escura da alma, o tempo em que parece que nada está fazendo sentido, mas tudo está sendo reconfigurado por dentro. São nesses momentos que estamos sendo preparados. E não, isso não é uma metáfora poética, é um processo arquetípico. Jung acreditava que o inconsciente coletivo, essa dimensão da psique que compartilhamos com toda a humanidade, ativa em nós certas imagens e forças quando estamos prontos. O herói, a grande mãe, o velho sábio, o destruidor. Esses arquétipos não são ideias, são experiências vivas que nos atravessam quando o momento é certo. E eles vêm, quase sempre, disfarçados de caos. Quantas vezes o que parecia ser o fim revelou-se um começo? Quantas vezes uma queda brutal fez com que você olhasse para dentro como nunca antes? Isso não acontece por acaso. É a linguagem do inconsciente. Ele nos guia não através da lógica, mas através de símbolos, emoções, sonhos e sincronicidades. E aqui está um segredo. Quanto mais você resiste à dor, mais ela grita. Mas quando você se rende com presença, ela se transforma em insight. Você começa a perceber que o sofrimento não está ali para te punir, mas para te acordar. A lagarta não entende o casulo. Tudo o que ela conhece começa a se dissolver. O que antes era liberdade agora é prisão, mas o casulo, na sua aparente escuridão, é o lugar da transformação. E quando ela sai, não é mais a mesma. Ela voa. Assim também é com a alma. Se você sente que está atravessando um momento onde tudo parece desmoronar, talvez esteja no casulo. Talvez a vida tenha te tirado dos lugares e das pessoas que já não sustentam mais a sua verdade. Talvez você esteja sendo quebrado não como punição, mas como preparação, porque algo novo, algo profundo, sagrado e autêntico está querendo nascer de dentro de você. E esse novo não cabe na sua versão antiga. Por isso a dor, por isso o desconforto, por isso o vazio. É o self pedindo passagem, e ele vem para integrar tudo o que foi rejeitado, sua sensibilidade, sua intuição, seus dons esquecidos, seus sonhos adormecidos, sua sombra e sua luz. Carl Jung dizia que a individuação, esse processo de se tornar quem você realmente é um chamado que vem da alma. Mas ele não vem com explicações claras. Ele vem como desconforto, como repetição de padrões, como crises que nos empurram para dentro. E esse é o ponto onde muitos desistem. Porque dói, porque é escuro, porque é solitário. Mas é exatamente aí que tudo começa. Quando a alma começa a despertar, ela faz silêncio primeiro. Depois ela começa a mexer com tudo ao redor. Relacionamentos que antes pareciam seguros começam a incomodar. Lugares que antes eram aconchegantes se tornam apertados.
Conversas que antes preenchiam, agora soam vazias. Um chamado sutil entre aqueles que já não conseguem mais se esconder de si mesmos. Até o próximo mergulho.